Muito se espera de Michele como uma, vamos colocar assim, uma forte candidata para as próximas eleições, até mesmo legislativas, de repente senadora. E o que a Juliana Dalpiva, nossa colunista e repórter aqui do UOL, trouxe é de que os bolsonaristas, os integrantes da base bolsonarista mais antiga e mais próxima ao Bolsonaro, avaliam que o PL não preparou Michele corretamente. Como é que ela vai num evento como esse, solta uma bomba dessa, e aí depois tem que corrigir? Segundo essa reportagem da Juliana Dalpiva, esse grupo vê erros em série do partido em relação à ex-primeira-dama e que causam problemas para o casal. Outro ponto também que a Juliana trouxe na análise dela é de que o casal, porque Michele e Bolsonaro viajaram juntos, né? Até ela postou uma foto no avião, os dois lá, no avião comercial, eles indo de Brasília para São Paulo. Diz que a aparição do casal também não foi bem vista pela base bolsonarista, uma vez que os principais homens de confiança de Bolsonaro foram presos na semana passada, e que não, o Bolsonaro não deveria estar ali. Essa daí foi a apuração da Juliana. Professora, como é que a senhora vê essa história do despreparo de Michele? Está despreparada mesmo? Então, eu acho que esse é o principal ponto mesmo dessa notícia, Fabiola. E eu entendo que isso não tenha sido uma falta de preparo. Me parece uma tentativa de testar a água e se deu conta de que não era ainda o momento. E aí eu falo, participo muito da formação de partidos políticos, da ala feminina de partidos políticos. Não é a primeira vez que eu escuto essa fala. A, é, Tem uma tentativa das lideranças tradicionais dos partidos políticos de disseminar a ideia de que a cota é um teto da participação feminina. Então, o que, esse discurso costuma falar? De que as mulheres podem mais do que 30%. Por que elas vão se limitar aos 30%? Né? Então, eu já tinha ouvido isso antes, não é a primeira vez, né? Isso é fonte, inclusive, de dissenso entre as alas femininas dentro dos partidos políticos, porque existe essa tentativa dos líderes tradicionais dos partidos, que sabem que há uma ameaça. Claro, quando você estabelece qualquer tipo de cota, qualquer tipo de reserva, há pessoas que são prejudicadas nesse processo. E essas pessoas vão lutar com todas as armas possíveis para se contrapor a isso. A gente tem duas ferramentas para a inclusão de mulheres na política no Brasil. A primeira, mais antiga, é a cota de vagas, né, que é aquela que você precisa reservar 30% das candidaturas para mulheres. Isso não gerou grandes problemas na época em que foi instituído, sobretudo porque você tinha um grande número de partidos políticos e o número de vagas não era algo tão conflituoso assim, né? Já que cada partido tinha um grande número de vagas disponíveis. A coisa começou a apertar quando você trouxe o outro instrumento, que foi os 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário para campanhas de mulheres. E aí o Josias traz muito bem essa ameaça terrível que hoje a gente vê dessa PEC para fazer uma nova anistia, né, que já houve em outro momento, aos partidos que não cumpriram a reserva do determinado recurso para as mulheres. Então, são dois instrumentos diferentes. No discurso, faz pouca diferença de qual está se falando quando se fala da cota. Né? No discurso, ele é um pouco mais no sentido de puxar essa ideia de que as mulheres não precisam disso, que elas são boas o suficiente sozinhas, enfim, né? E eu acho que houve uma tentativa, um teste por parte de quem preparou Michele Bolsonaro de ver qual era a repercussão disso. Agora, naturalmente que essa repercussão foi muito ruim, sobretudo entre mulheres conservadoras, porque a gente sabe também que essa política foi mais efetiva nos espaços em que já não havia quase nenhuma mulher. Então, a mulher conservadora foi muito beneficiada dessas políticas de inclusão de mulheres. Então, talvez por isso tenha surtido esse efeito tão negativo e tenha gerado a necessidade de Michele refazer a sua fala.
Agora, não há um desafio de inserir efetivamente essas mulheres nos espaços de poder.